E aí, gente, ó, após pouco mais de 2 anos, chega ao fim a passagem do lateral Marlon pelo Cruzeiro. O Cruzeiro acertou o empréstimo do camisa 3 ao Grêmio, que já vinha monitorando o Marlon há muito tempo, né? A gente já tinha várias especulações, Marlon curtindo a história do Grêmio. Agora sim, Marlon, realiza seu sonho aí, vai jogar no Sul e deixa o Cruzeirense em paz. O Marlon já vinha sendo muito questionado pela torcida do Cruzeiro desde o ano passado e acumulava jogos ruins, polêmicas, entrevistas desastrosas, então, assim, já vai tarde, né? E a gente tem uma informação aí que ela é muito boa. Eu achei que a negociação acabou sendo muito boa para o Cruzeiro, porque é o seguinte: se o Marlon disputar 20 jogos com a camisa do Grêmio, os gaúchos vão ser obrigados a comprar o Marlon por 23 milhões de reais, que são ali 3,5 milhões de euros. É uma proposta muito boa, porque no auge do Marlon ali no Cruzeiro, em 2023, o Cruzeiro recebeu uma proposta, a proposta mais alta que chegou foi de 4 milhões e meio de euros da Rússia. Então, hoje, mais de um ano e meio depois, com o Marlon jogando nada, o Cruzeiro recebeu uma proposta apenas 1 milhão de euros menor, o que é muito bom, porque hoje eu acho que qualquer cruzeirense liberaria o Marlon de graça, né? E essa meta aí de 20 jogos é uma meta plenamente alcançável. Vai ter aí mais 36 jogos no Brasileirão, né? Vai ter aí jogos de Copa do Brasil, o Grêmio tá na Sul-Americana também, não é isso? Sul-Americana, então vai ter jogo Sul-Americano, então a gente tem Só não vai bater se o Grêmio não quiser. Exato. Ou se o Marlon for horrível, igual ele estava sendo aqui, e virar banco lá, né? Mas, assim, é uma chance muito boa de bater, e aí o Cruzeiro conseguiria aí esses 23 milhões de reais, que eu acho um baita negócio aí, considerando o que o Marlon vinha fazendo. Aí, galera do chat, quero pedir a opinião de vocês sobre essa questão do Marlon, o que vocês acharam. Eu sei que todo mundo aí vai ter gostado, né? Pelo menos a grande maioria. Então, deixem aí o comentário de vocês sobre o que mais agradou vocês nessa negociação. E aí eu já chamo aí primeiro o Washington Luiz dessa vez, né? A gente fazer uma troca aqui de ordem, e depois o Breno para falar do Marlon e dessa negociação. Eu talvez tenha sido, ao longo desse período do Marlon aqui, o cara que mais tentou defender o Marlon por acreditar que ele não desaprendeu a jogar futebol. E vocês vão ver que ele não desaprendeu, né? Mas fica evidente que ele não queria, assim como toda essa corja que está aí. E é o que você disse muito bem, assim, quer jogar lá no Sul, vai para o Sul, vai ser feliz lá, vai jogar, vai para o Grêmio, né? Esteja lá e vai viver sua vida. O Cruzeiro foi ótimo, que, como você falou, é super factível ele fazer, né, os 20 jogos, né, com o Grêmio. É um valor que o Cruzeiro vai recuperar. Então, se tem a possibilidade de recuperar alguma coisa com ele, já está legal, né? Então, tchau. Assim que você postou, né? Aliás, belíssimo trabalho, Mike, ali no Instagram, nas redes sociais da Cruzeiro Esporte. Galera que ainda não tá ligado, fica lá, segue lá, que tá muito legal. Assim que você viu, já lancei lá um Roberta Miranda, vai com Deus e segue sua vida para não, né? Não vou desejar, a gente não deseja mal, como diz a música do Lulu Santos, a quase ninguém. Então, assim, vai embora, segue sua vida, e que o Cruzeiro ache esse mesmo caminho aí com mais uma turma aí, né? E pro Marlon, ainda bem que foi pro Grêmio. Eu, de novo, sincero e honestamente, claro que se puder, né, no caso, como foi o caso do Grêmio, ter a possibilidade de ter um dinheiro depois, né, ótimo, mas se não tiver mesmo, já que vocês querem pirraçar, é mostrar que a gente também consegue, viu? Tem a Série B, tem a Série C, tem um monte de clube legal aí pra vocês jogarem. Tem que mandar, assim, cara, chega e não tem, eu acho que o torcedor tá todo mundo, né, nesse nível, assim, não quer saber, não quer, durante muito tempo a gente ficou assim, eu quero ouvir o Matos, agora eu não quero ouvir o Matos, eu quero não ver o Matos, sabe, assim, que ele vá e siga também a carreira dele, e outros tantos jogadores, né, que vão entender depois o que é desperdiçar uma oportunidade de jogar num Cruzeiro, né, mas aí também que esteja tarde, que eles acabem seguindo, né, com esse processo e lidando com isso. O fato é que tem muita gente ainda para ir embora, que o Marlon puxa a fila. Ele teve um bom momento inicial no Cruzeiro e depois fica muito evidente pelo jogo de ontem, porque esses jogadores não são tão ruins a ponto de fazer um jogo daquele. Então, assim, para mim é muito evidente que tá rolando, tá tudo muito bagunçado, tá tudo muito, muito estranho. Se não tiver uma correção de rota agora, a situação vai ficar muito, mas muito complicada. O que eu estava falando aí sobre o Marlon,
Muita gente perguntou sobre o Lautaro. A informação é que não tem negociação, porque saiu lá que ele poderia ir para o Atlético Paranaense. Mas o Marlon sim está sendo emprestado para o Grêmio, com uma cláusula lá que se jogar 20 jogos, o Cruzeiro recebe 3,5 milhões de euros. Por que eu falei que o Cruzeiro perdeu o time? E eu concordo que ele tem que sair. Não vejo o Marlon se recuperando aqui no Cruzeiro. Tomara que faça os 20 jogos aí, né? Bem, mal, mas que faça os 20. Tem que ver qual que é essa cláusula também, né? O que são 20 jogos? Pelo menos 45 minutos, geralmente é isso. Mas o que acontece? O Cruzeiro teve 2 oportunidades para envolver o Marlon numa negociação com o Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. Claro que teria que voltar alguma coisa, né? No início do ano, menos, e cerca de 30 dias, mais ou menos, acho que teve uma nova conversa. Aí teria que voltar mais, né? Porque o Juninho em alta e o Marlon totalmente em baixa, mas não foi para frente. O Cruzeiro quis tentar recuperar o atleta, né? E hoje ele sai emprestado. Tomara, né? Que jogue lá e que renda uma boa grana aí pro Cruzeiro. Mas eu acho que é uma saída bem benéfica. E vocês? Com certeza. Minha saúde agradece. Eu já estava de saco cheio de ver o Marlon no Cruzeiro, de verdade. Fez um grande 2023, isso é inegável, mas parou nisso. O Marlon, desde o início de 2024, vem sistematicamente comprometendo o Cruzeiro dentro e fora de campo. Esse aspecto do fora de campo precisa ser mencionado, né? Porque a gente falou muito nesse ano da curtida que ele deu a um post do Grêmio, mas no ano passado já tinha acontecido um episódio semelhante, né? É um jogador que parecia muito mais focado em representar outro clube do que o Cruzeiro. E que foi acumulando dentro de campo diversas atuações bizarras, né? Eu não vou me esquecer tão cedo do que o Bruno Fux fez com ele naquela final do Mineiro de 2024, acumulou expulsões no Brasileirão, inúmeros gols que o Cruzeiro sofreu às costas dele, quando perdeu a titularidade de forma justa, foi aos microfones para tentar fritar um treinador, né? A gente até falou que é característico desse elenco, e o Marlon era um dos caras que tomava a frente nesse sentido, né? Isso com o Seabra ficou escancarado, porque ali em um momento que o Seabra não estava tão respaldado pela gestão Pedro Lourenço, e o Marlon sabia disso, porque o Marlon é um cara bem articulado, ele é um cara que tem aí uma certa inteligência, então entendendo que o Seabra poderia se comprometer, ele fez questão de dar uma queimada nele nos microfones, aí depois o Marlon volta a ser titular, o Kaique perde completamente a confiança e o Marlon não se garante em campo, né? Faz uma reta final de Brasileirão, assim, catastrófica, impressionante a quantidade de gols que o Cruzeiro acabou sofrendo por erro do Marlon. A final de Sul-Americana dele é uma coisa terrível, e aí o início desse ano dele também é muito ruim, né? E teve um episódio bem recente do jogo contra o Betim, que ele foi substituído no intervalo, e aí a câmera da detentora dos direitos de transmissão do Mineiro flagrou o Marlon dando uma risadinha, né? Pouco se lixando, digamos assim, pelo fato de ter sido substituído, e ele perdeu espaço, né? Claramente o Marlon perde espaço, o Jardim ainda tenta dar aí uma sobrevida ao Marlon, mas ele vai mal contra o Democrata, contra o América tem uma participação importante na eliminação do Cruzeiro. Depois do jogo contra o Mirassol, o Jardim faz questão de falar que a temporada do Marlon era ruim, que ele entrou mal contra o América, aí ele recebe uma oportunidade, um jogo de Copa contra o Muxuquiruna para fazer o que ele vinha fazendo, para ser o pior jogador em campo. Ele conseguiu um jogo que ninguém se destacou, ser o pior em campo, falhar nos 2 gols, e com uma postura terrível, né? Então eu lamento que a diretoria do Cruzeiro, especificamente o departamento de futebol, tenha demorado tanto para detectar que o Marlon estava comprometendo o Cruzeiro, né? Porque não foi por conta de ontem, por conta do jogo de ontem que ele saiu, não. O Marlon está pavimentando a saída dele já há algum tempo. E como eu falei lá no início, se o Cruzeiro hoje fosse um clube sério, ele teria saído depois do jogo contra o América, né? Mas, enfim, que bom que saiu. Eu acho realmente que os moldes do negócio poderiam ser melhores, lamento isso, mas, no geral, para ser bem sincero, eu estou aliviado pelo Marlon não estar vestindo mais a camisa do Cruzeiro, porque há algum tempo ele não vinha só jogando mal, mas eu acho que ele estava desonrando a instituição. Agora é torcer para que, de alguma forma,
o Jardim vem encontrar uma solução na lateral esquerda, o que não é simples, e aí o Marlon lá no Grêmio, enfim, possa, nem digo ter sorte, né, mas fazer com que o Cruzeiro possa ganhar algo em torno aí dessa saída dele para pelo menos ser algo rentável. Mas já é positivo para o Cruzeiro só o fato do Marlon não vestir mais a camisa do clube. Ficou claro que o Cruzeiro, com um negócio nesse molde, né, empréstimo do dia para a noite, né, se jogar 20 jogos, compra, né, sem muita responsabilidade, né, o Cruzeiro quis se livrar do Marlon, né, isso aí ficou muito claro, e o Caio falou tudo, mas só para registrar, né, a falta de profissionalismo, né, o cara é titular num dia e no outro dia o clube se livra do cara imediatamente, né, então, só para deixar isso registrado. Eu acho que o Marlon teve uma trajetória importante em 2023, muito importante. Aquele time do Pepa era um ano de volta do Cruzeiro para a Série A depois de 3 anos, mas eu costumo falar, não só o futebol, né? Você, em qualquer empresa, em qualquer segmento, você é rendimento, né? Se você não for avaliado pelo seu rendimento, tem algo muito, pode ter certeza, tem algo muito errado ou na empresa que você trabalha, na instituição, ou então com você, né? Outros interesses ali. Acho que só discordo um pouquinho do Caio, acho que ele vai bem na primeira parte ali do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando há uma luta declarada pela posição entre ele e o Kaique. Me recordo com saudade, inclusive, daquelas lives pós-início do Campeonato Brasileiro de 2024, aqui na Samuca TV. E aí, Marlon ou Kaique? Eu lembro de eu declarando em uma dessas lives, cara, para mim é o famoso tanto faz. Joga uma moedinha para cima, o que pegar primeiro joga, porque os dois estão vivendo um momento legal. Assim, não estavam voando, não, mas os dois estavam. É aquilo, né? Futebol, às vezes, não é um cara entregar 9. Se você tem um time, todo mundo entrega na média e 2 entregam nota 8, cara, pode ter certeza. Seu time vai estar jogando bem, né? Seu time vai estar jogando minimamente bem. E era o que o Cruzeiro fazia. Depois disso, quando vem a queda do time, eu acho que ele acaba caindo junto, mas ele se envolveu, ele acabou, de certa forma, através de atitudes dentro do campo ou a falta delas, cavando a própria saída. O lance que mais me irritou do Marlon em todos os últimos tempos, mais do que até o pênalti perdido contra o América, foi a escapada do Ademir pelo lado direito no jogo contra o Bahia, que ele teve várias possibilidades de fazer a falta, de impedir o cruzamento e não conseguiu. E sabe, o Ademir faz o cruzamento, o Bahia faz o gol, cara. E naquele dia, o meu sentimento perdemos a vaga na pré-Libertadores. Animicamente, na questão de pontos, porque era a chance ali, 37 da segunda etapa. Então, aquele lance fica como o lance mais confronto irritante. Direto. Fica o lance mais irritante do Marlon nos últimos tempos. E aí, né, cara, eu acho que ele deve chegar a Porto Alegre chorando, né? Vai realizar o sonho da vida. Finalmente, Grêmio e Marlon se encontram. Como naqueles programas de realities, né? Que tem casais. Eu já vejo o Marlon correndo para a arena do Grêmio igual o Montoya, né? Correu naquele reality que tem, sai correndo assim pela avenida principal, chorando. Não, mas ali ele correu porque o bicho estava pegando para ele, né? Não? Isso, mas só para fazer a analogia da corrida, né? Mas o Marlon vai. Não, o Marlon vai fazer a mesma corrida para chegar na arena do Grêmio, né? E alguém, o agente dele, falando, por favor, Marlon, por favor, e ele nem vai querer saber de nada. Então, vai realizar o sonho da vida e também realizar os sonhos de muitos cruzeirenses. Obrigado pelos serviços prestados. Aí, ó, presença de jogadores. Acho que teve mais jogador, inclusive, que foi. Fabrício Bruno. Eles tiveram uma reunião com o ali, Dudu, Romero, Lucas Silva, William e o Cássio, né? Eles foram até a sede do BH para uma reunião com o Pedro Lourenço. Eu sou contra a reunião ser desta forma,
Mas tomara, né, que eu esteja errado e os reunidores estejam certos, porque hoje era dia. Primeiro, né, o Pedro Lourenço, ele não vai mudar o comando do futebol, né, do departamento de futebol. Acho que isso está claro, né, que se fosse mudar, ele já mudaria. Mas que é preciso esse departamento de futebol ser muito cobrado, mas muito cobrado mesmo. E aí o principal é o senhor Alexandre Matos, né, que é quem teve aí a carta branca em todo momento, né? Óbvio que o Pedro assinou tudo que o Alexandre fez, mas ele teve total liberdade para montar, desmontar, contratar e por aí vai, né? E é um elenco que entrega pouquíssimo para uma folha absurda. E o que eu esperava era uma reunião de todo mundo. Leonardo Jardim, comissão técnica dele, departamento de futebol, Pedro, jogadores, todo mundo ali, ó, na Toca da Raposa 2, se tiver que ser no campo ou lá na sala de imprensa, através de um auditório, todo mundo, velho. Uma lavagem de roupa suja, assim, completa, completa. Aqui é uma reunião, é liberdade para todo mundo falar o que está com vontade de falar, o que está sentindo, o que acha que está errado, o que precisa mudar. E só que não aconteceu, né? Aí vem uma reunião com lideranças e lideranças que não estão liderando também nada, né? Então, eu acho que isso aí não vai surtir efeito algum, com sinceridade. Tomara que eu esteja errado. Queria que fosse, repito, todo mundo falando mesmo. O Pedro falando, esse é meu jeito aí, e o pessoal apontando, velho. Porque eu falei ontem, o Pedro, torcedor reconhece que ele paga as dívidas, que hoje o Cruzeiro tem a oportunidade de fazer grandes investimentos, mas, ponto, parou aí nessa página, né? Não é porque faz isso que pode fazer o que quiser fazer, né? Quando expõe, tudo aquilo que a gente já comentou, e que tivesse alguém para pontuar isso. Jogadores aí que estão, ó, eu não gostei por isso, por isso, por isso. Não estou entregando o que para que eu fui contratado, mas não é por isso que você ganha o direito de me expor em uma entrevista. E aí o Leonardo Jardim falar, e aí os jogadores, ó, se for o caso, né, não estamos gostando de, em toda entrevista, expor todo o grupo. Vamos trabalhar aqui, todos fechados, né? E o principal, boquinha calada a partir de agora, sem dar letrinha, né? Porque daqui na sequência aí nós vamos falar. Já começa ali um burburinho de fritura do Jardim, hein? Ó, tô falando aqui dia 10 de abril. Se não continuar funcionando aí, ao contrário do que a gente pensa, o primeiro alvo vai ser o Leonardo Jardim. Já pode anotar aí todo mundo. Então, para ficar tudo ali, tudo dentro da toca, sem sair uma notícia aqui e outra ali de que, não sei quem tem privilégio. O áudio é que foi o problema. Isso e aquilo. Aí o jogador vai, nosso sistema defensivo. Aí o Leonardo Jardim, eu não montei esse elenco, sabe? Esse monte de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo e o Cruzeiro totalmente exposto e sem defesa alguma. Esse é o nosso Cruzeiro hoje. Ninguém tem controle de nada. Ninguém tem controle de absolutamente nada. Os caras em rede social, jogador postando depois de jogo que o jogo foi uma desnara e está tudo bem. Tá uma bagunça. Bagunça generalizada, eu acho que é redundância, né? Mas eu acho que o termo cabe. É o que o Cruzeiro vive hoje. Então, não acho que uma reunião com 5, 6, 7 é que vai resolver, mas tomara que resolva. Eu queria a impressão de vocês aí. Cara, minha impressão é de um absoluto cansaço com esse tipo de reunião, tá? Porque ela aconteceu nos últimos meses, aconteceu lá no momento que vazou o áudio,
Aconteceu... Para a permanência do Diniz. Isso, cara. Dia 9 de dezembro, né? Dia 9 de dezembro, meu primeiro dia de férias. Estava acontecendo essa reunião aí, Diniz vai, não vai, que todo mundo achou que seria ali batido o martelo. Beleza, permaneceu. Aí vem, começa o Campeonato Mineiro, vitória para cima do Tombense, derrota contra o Atlético. Não, nós nos reunimos. Aí acontece o que acontece no Campeonato Mineiro. Pedro vem e fala. Reuni todo mundo, falei que a partir... Cara, sabe? Não tá usando o remédio certo para mim. Quando você vai repetindo, o paciente está ali apresentando sintomas de gripe, mas estão dando o mesmo antigripal para ele que não está funcionando. E é o que tem acontecido no Cruzeiro. Tomara, gente. A minha torcida toda é para que, quero chegar aqui daqui um mês, né? Ou até menos, falar, depois daquela reunião lá, eu falei na Samuca TV que não estava colocando muita expectativa por conta de tantas reuniões, né? Vão acontecendo tantas reuniões que vai enfraquecendo para mim a possibilidade de mudança. E vai ser o campo, né, cara? Eu também acho que era uma bela oportunidade para fazer uma espécie de acariação mesmo. Você coloca o elenco juntamente com toda a comissão técnica, juntamente com todo... E a Toca 2 tem espaço para isso, viu, pessoal? É muito bem preparado. Com todo o departamento de futebol, fisiologia, saúde, Pedro Lourenço, Pedro Júnior, todo mundo, cara. E aí? A gente... abertura da reunião. Já conversamos muito nos últimos meses e nada vem surtindo efeito. Qual o passo de agora? Acho importante isso aí que o Samuel falou. Jogadores precisam demais de demonstrarem alguma coisa, mas que falem. Olha, Pedro, tem um desconforto. A gente não está jogando bem, mas a gente gostaria de não ser tão exposto, por exemplo, nas suas falas, nas falas do nosso técnico aqui. Está faltando encarar verdades de frente. O Cruzeiro, sabe o que parece o Cruzeiro hoje para mim? Dentro de uma instituição? Os jogadores defendendo o grupo de jogadores a todo momento. Entra técnico, sai técnico, entra técnico, sai técnico. O Alexandre Matos defendendo o seu trabalho. Mas a minha visão de momento é que, desde que o Jardim chegou, eu nunca vi o Jardim citar o nome do Matos. E quando eu digo isso, calma que eu não estou cobrando. O Jardim deveria falar o nome do Matos. O que eu estou querendo dizer é que, para mim, eu fico com a impressão que há uma tremenda desconexão hoje. Comissão técnica do Jardim, o Jardim, Alexandre Matos e Pedro Lourenço. A mensagem não está sendo completada. A mensagem circula pelo Jardim, pelo Pedro Lourenço. Quando o Pedro Lourenço cita o Alexandre Matos, falando, não, o Matos errou bastante, ele tem consciência, e eu já falei com ele isso. Cara... Bastidores pegando fogo. Pedro Lourenço se reúne com líderes e cobra postura após vexame na Sul-Americana. O clima esquentou nos bastidores do Cruzeiro. Após a vergonhosa derrota para o Mushuc Runa, por 2-1 no Mineirão, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, o presidente da SAF, Pedro Lourenço, se reuniu nesta quinta-feira, 10, com líderes do elenco em busca de respostas e mudanças imediatas. Estiveram presentes na reunião o goleiro Cássio, o lateral William, os volantes Lucas Romero e Lucas Silva, além do atacante Dudu. O encontro aconteceu na sede dos supermercados BH em Belo Horizonte e teve tom sério. A ordem é clara: não será mais tolerado corpo mole. Pedro Lourenço quer atitude e vê nesses nomes a responsabilidade de comandar uma virada dentro do grupo. A paciência acabou após a derrota para um dos clubes mais modestos da competição. Com 0 pontos, o Cruzeiro amarga a lanterna do grupo E, enquanto o Mushuc Runa lidera com 6. Após o encontro, os atletas seguiram para a Toca da Raposa 2, onde o elenco iniciou a preparação para encarar o São Paulo neste domingo 13, às 17h30, no Morumbis, pelo Brasileirão. Nos corredores da Toca, o papo é claro: quem não estiver comprometido, vai sair!